Aleluia, glória a Deus. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, na NVT, eu vou ler aqui na versão da NVT, amém? Diz assim: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos. Você pode repetir comigo? Tudo o que eu necessito para viver uma vida de devoção. Aí você pode perguntar: o que é uma vida de devoção? É interessante a gente perceber o que quer dizer isso de uma vida de devoção a Deus. Amados, uma vida devota ao Senhor, de fato, é uma vida que agrada a Deus. Então, quando a gente fala que alguém é devoto, como a gente pega, por exemplo, na igreja católica, eles falam: fulano é devoto e tal santo. Quer dizer o quê? Ele vive a vida na função, na intenção, no intuito de agradar aquela entidade. Então, para que nós possamos ter em Deus o suprimento de tudo aquilo que necessitamos, nós precisamos ter uma vida de devoção ao Senhor. Primeiro passo para que nós possamos ter as nossas necessidades plenamente supridas é viver uma vida plenamente devota ao Senhor. E isso nos traz uma reflexão inicial: será que de fato estamos vivendo uma vida da qual anda em conformidade com o plano que Deus quer? Porque muitas vezes nós podemos cobrar a Deus e exigir de Deus coisas que nos são dadas por direito com o pacote da salvação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar alinhados com a vontade dEle. O irmão Reagan fala no livro dele sobre o toque de Midas. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz que ele começou a pregar no ministério itinerante, e aí ele começou a viajar, começou a pregar nos 4 cantos dos Estados Unidos, e fazia campanha, e fazia caravana, e fazia cruzada, e as coisas só pioravam. Financeiramente ele estava indo de mal a pior, emocionalmente estava desgastado, ficando longe de casa, longe da comunhão com os filhos. Aí disse: Senhor, tem alguma coisa de errada aqui. Não, eu acho que eu estou fazendo pouco, eu vou fazer mais para o Senhor. E aí ele disse que começou a fazer mais campanhas ainda, mais viagens, mais dedicação, em tese, aquilo que seria a obra do Senhor. E ele disse que tudo ia de mal a pior. E um dia, ele orou ao Senhor, disse: Pai, eu não estou entendendo. A tua palavra diz que o Senhor concede tudo o que eu necessito para uma vida de devoção. A tua palavra diz que se eu quiser e te ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Por que está acontecendo tanta coisa ruim comigo? E aí Deus responde para ele: você precisa querer a minha vontade. Não é a sua vontade que tem, não é a minha vontade que tem que se adaptar com a sua vontade, é a minha vontade como Deus que tem que se impor sobre a sua vontade. Quando isso acontecer, de fato vai se concretizar aquilo que o apóstolo Pedro menciona aqui. Para que possamos desfrutar de uma completa suficiência das nossas necessidades, nós precisamos ter uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de total entrega a Deus. E ele continua falando assim: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Amados, Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus não trabalha com um puxadinho. Deus não trabalha com um jeitinho brasileiro que a gente está tão acostumado, com a famosa gambiarra. Deus, ele exige de nós excelência, porque Ele é um Deus excelente. E se nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, nós precisamos andar numa vida de excelência para com Deus. Agora, essa vida de excelência, eu não estou me referindo unicamente à questão financeira. Nós estamos passando por um período de transição, um período de reforma aqui. E isso deve ser um combustível para nos incentivar a nos doar mais pela obra do Senhor.
Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que para que possamos acessar a plenitude daquilo que Deus quer, nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. A nossa entrega tem que ser total e completa. Sem isso, amados, nós não podemos pensar ou exigir do Senhor algo, porque a nossa entrega ela é parcial, ela não é completa. Deixa eu te falar uma coisa, amados, nessa noite, e ainda bem não, mas assim, deixa eu só me expressar melhor. Hoje é um culto que Deus colocou no meu coração algumas palavras que podem parecer duras, mas glória a Deus, porque estamos com pessoas de casa aqui que podemos alinhar, porque nós estamos numa fase de crescimento e aceleração. Você vê, até pouco tempo atrás, nós estávamos na igreja, no outro prédio, e havia cultos em que as cadeiras sobravam. Hoje as nossas cadeiras estão ficando insuficientes para a quantidade de pessoas que nós temos recebido nesses dias. Isso é motivo de grande alegria e de regozijo da parte do Senhor, mas também exige de nós uma inteireza para com a obra. E essa inteireza exige de nós um amadurecimento para que haja um crescimento saudável. Diga comigo, crescimento saudável. Deus não quer um crescimento de qualquer jeito, um crescimento irresponsável, um crescimento anormal, porque isso pode gerar uma deformidade. Sabe, eu vou te trazer um exemplo natural, para que você entenda a realidade espiritual. Como o apóstolo Paulo bem mencionava, eu vou falar daquilo que eu entendo. Todos já sabem, eu sou médico, sou neurocirurgião, sou especialista em cirurgia da coluna vertebral. Existem entidades que chamam de deformidades da coluna, escolioses, que a gente vai avaliar para definir se eu vou operar ou não um paciente, eu preciso ver o quê? O potencial de crescimento dele. Se aquele paciente não vai mais crescer, muitas vezes eu opto por não operar, porque aquela coluna torta para ele pode não parecer muita coisa. A longo prazo não vai ter nenhuma diferença, a minha cirurgia vai ser muito mais danosa do que só observar. Agora, se eu pego uma criança, que eu tenho uma curva já começando a estruturar, como a gente menciona, e um potencial de crescimento muito maior, se eu não intervir precocemente ali, quando essa curva crescer, essa coluna vai ficar muito torta, a ponto de você não conseguir mais corrigir. Deixa eu trazer essa realidade para o reino espiritual. Existem coisas que precisam ser corrigidas no estágio em que nós estamos. Porque se não forem corrigidos na forma como nós estamos agora, quando houver um crescimento, haverá uma deformidade que para corrigir vai dar muito mais trabalho. O Senhor não quer um crescimento que vai causar uma deformidade, Ele quer um crescimento sadio, um crescimento pleno, para que nós possamos andar de fato em excelência. Porque foi para isso que nós somos chamados em Deus, para viver uma vida de excelência, baseado na devoção que nós temos para com Ele. Você está comigo aqui? Vamos continuar a leitura. No versículo 4 ele menciona: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Diga comigo, grandes e preciosas promessas. Amado, você se alegra com isso? Acho que poucos se entenderam. Você se alegra com isso? A Bíblia está falando de grandes e preciosas promessas. Sabe, coisas que você acha que não vai ser capaz de ser feito, Deus está falando para você: eu sou capaz de realizar. Coisas que você acha que para você parece ser tão dificultosas e impossíveis, Deus está falando para você: eu sou capaz de realizar e de cumprir. Mas para que isso aconteça, nós temos que obedecer um princípio, que é o alinhamento para com a vontade de Deus. E ele continua mencionando aqui: são elas quem? As grandes e preciosas promessas, que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Versículo 5: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Amados, essa história que muitos crentes às vezes apregoam por aí afora, duas vertentes que têm que ser combatidas na igreja, porque nós temos que entender que isso são coisas que não provêm de Deus. Primeiro, a predestinação absoluta, isso não tem base bíblica. Tem gente que fala que uma vez salvo, sempre salvo. Se eu estou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, porque a vontade de Deus vai me trazer de volta. Mas a vontade de Deus, ela não interfere no livre-arbítrio.
Então, o que ele está falando aqui, amados, é que existe uma responsabilidade enquanto cristãos, enquanto crentes, enquanto nascidos de novo, de quê? De representar a natureza de Deus em nós. O que ele está falando aqui? Esforcem-se ao máximo, ou seja, tem que haver de mim e de você um esforço, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, não pode ser o que der, o que sobrar, vai de todo jeito mesmo, na igreja isso é besteira. Não, amados, não deve ser besteira. Isso aqui é o nosso primordial, isso aqui é onde nós colocamos o nosso suor, o nosso esforço, o nosso coração, as nossas lágrimas, o nosso dinheiro, porque nós entendemos que nós somos felizardos, nós somos felizes por participar da obra do Senhor. Deve ser motivo de nós, motivo de grande orgulho e honra participar da obra do Senhor, não motivo de peso, não motivo de, nossa, mais um culto, não. Sabe, nós tivemos uma conversa lá em casa, com o nosso filho mais velho, e eu dizia a ele, tudo que você vê aqui nessa casa, tem a mão do Senhor, tudo que você vê aqui nessa casa, tem a mão do Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor na minha vida, eu não seria nada, eu não sou nada sem Deus. Falei para ele, sabe quando a sua vida vai mudar para melhor? Já está mudando, mas sabe quando você vai alcançar um nível maior? Quando você começar a entender que Deus tem que ser o teu começo, o teu fim, tem que ser o teu tudo, tem que ser tudo que você precisa, tem que estar depositado no Senhor. Isso que faz a diferença de nós para com o mundo, amados. O mundo vai depositar a confiança em quem? Em promessas humanas, em diagnósticos médicos, em relatórios da Bolsa de Valores, em relatórios do IGPM, do IPVA, do que for. Mas nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para andar de uma maneira sobremodo excelente. Nós não fazemos parte do sistema que rege o mundo. Sabe, ele está falando aqui, esforcem-se ao máximo, ou seja, ponha força nisso. Meu amado, você vai ser crente, seja crente com orgulho, seja crente raiz mesmo, aquele que bate na cara do diabo e diz, eu não vou abrir mão das promessas que Deus tem para a minha vida. Nós não podemos ceder mediante as pressões. E aí ele continua mencionando assim, acrescentem à fé a excelência moral. Esse aqui é um acraseado, amém? Então quando ele fala assim, acrescentem, você pode trocar por acrescentem na fé a excelência moral, ou seja, não existe crente que ande em fé e tenha uma vida de moralidade. Meu amado, se você vive fazendo coisa errada, você não tem direito perante o Senhor de exigir as bênçãos dele sobre a sua vida. Crente que acha com maracutaia, com gato, com puxadinho, com atalho, não funciona. Você está bloqueando a promessa do Senhor na sua vida. Tem que existir um esforço, tem que existir um empenho. E aí ele continua mencionando, acrescentem na fé a excelência moral, na excelência moral o conhecimento. Amados, nós estamos aqui na igreja, nós estamos vindo para esses cultos, cultos de ensino, culto de oração, as reuniões da igreja, você precisa se envolver, meu amado. Sabe, nós tivemos o culto de casal ontem poderoso, você precisa vir. Vai ter culto de jovens, você precisa mandar o seu filho. Vai ter um evento, vai ter o nosso Vida Eficaz, nosso culto de ensino, você precisa vir. Não existe excelência moral sem conhecimento. O mundo fala que saco vazio não fica em pé, saco vazio, sem a palavra preenchendo, não sustenta em pé. E hoje em dia a gente não tem mais desculpa para não ler a Bíblia, porque a Bíblia está aqui. Onde você vai, a Bíblia está. Você vai no carro, você bota a Bíblia, você pode ir escutando a Bíblia. Nós não temos desculpa mais para não estar buscando conhecimento. Rapaz, você abre o YouTube, tem tanta pregação abençoada para você escutar. Tem tanto louvor abençoado para você meditar. Tem tanta coisa que Deus está colocando disponível na área da tecnologia hoje ao nosso favor.
Então nós precisamos acrescentar à nossa fé a excelência moral, o conhecimento. Aí ele continua, ao conhecimento, o domínio próprio. Amados, nós temos que ter cuidado com essa questão do domínio próprio dentro da igreja. Tem muito crente que acha que, não, porque meu temperamento é assim, porque eu sou explosivo mesmo, meu temperamento é assim, Deus me fez assim. Cuidado com isso, amado. Quando Jesus falou que ele era o filho do trovão, porque ele disse que era para mandar cair fogo do céu para aqueles que não aceitassem o evangelho, Jesus repreendeu, chamou a atenção dele, e depois se tornou o quê? O apóstolo do amor. O que é que Deus está querendo mostrar para nós, amados? Nós precisamos ter domínio sobre as nossas ações. Existe uma matéria no Rema, que nós vamos ter aqui em 2025, amém? Diga comigo, amém. Amém. Glória a Deus. Então, você vai ter uma matéria no Rema, chamado Autoridade do Crente, em que você vai aprender a desfrutar de coisas que são por direito, que muitas vezes você não acessa, porque você não entende que você tem um título de autoridade sobre aquilo. Mas uma das formas de autoridade do crente é o domínio próprio. É só dizer, não, eu não controlo a minha boca, isso é mentira. Eu não controlo minhas ações, isso é mentira. Você é nascido de novo, o Espírito de Deus habita em você. Você tem autoridade para controlar os seus próprios atos. O apóstolo Paulo menciona, eu subjugo a minha carne, eu esmurro a minha vontade. Meu amado, se você pega um cachorro para criar e a gente consegue domesticar, nós somos superiores a isso. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Sabe, crente que anda explosivo, que não tem paciência com os irmãos, que diz que é porque eu sou assim, eu não tenho paciência não, eu sou pavio curto mesmo, eu explodo. Está errado, tem que mudar a vida. Por quê? Porque nós precisamos acrescentar isso à nossa fé. Isso é mandamento bíblico, nós não estamos inventando heresia aqui, está na palavra. Então ele fala aqui, ao domínio próprio, a perseverança. Meus amados, veja que coisa interessante, é uma escalada, e não está nessa sequência à toa. Primeiro passo de tudo é fé. Diga comigo, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso primeiramente ter fé. Mas a fé por si só, a Bíblia fala, o apóstolo Tiago já menciona que a fé sem obras ela é morta. Então para que eu possa colocar a minha fé em prática, eu tenho que acrescentar o quê? Uma excelência moral, ou seja, eu tenho que ser uma pessoa de virtude. O segundo passo para isso é o conhecimento. Eu não posso ser leigo nas coisas do Senhor, eu preciso entender das coisas. O terceiro passo que ele menciona aqui é domínio próprio. Você tem que controlar as suas vontades, os seus desejos carnais. E aí, na sequência vem o quê? A perseverança. Meu amado, se você não tiver fé, se você não tiver excelência moral, se você não tiver conhecimento, se você não tiver domínio próprio, você não consegue perseverar. E a perseverança é peça-chave na caminhada do cristão. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, ele fala o quê? Não desanimem, perseverem, continuem a jornada. Nós precisamos perseverar. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, já menciona isso. Meus amados, tenham motivos de grande alegria, o passados por toda a tribulação. Porque essa tribulação vai produzir em vocês o quê? A perseverança. Ou seja, perseverança é peça-chave na caminhada cristã. Para eu ser um crente produtivo, eu preciso ter perseverança. Mas para que eu tenha perseverança, eu tenho que ter, primeiramente, excelência moral. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter domínio próprio, para depois eu acessar a perseverança. Mas mais importante do que isso, aí no final ele fala, e na perseverança, a devoção a Deus. Ou seja, fé exige que eu ande numa excelência moral, que eu ande em conhecimento, que eu tenha domínio próprio, que eu ande em perseverança, para que eu tenha uma vida de devoção a Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque servir a Deus não é fácil. Você está comigo aqui? Servir a Deus não é fácil.
Ah, mas eu não estou falando que é penoso, eu estou falando, amados, que no mundo que nós estamos, muitas vezes servir a Deus se constitui como loucura. Se constitui como muitas vezes você ser o idiota, aquele que o pessoal passa a perna. O cara que é bonzinho, todo mundo pode se montar em cima. Mas, amados, nós somos chamados para fazer a diferença nessa geração. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter a perseverança na devoção ao Senhor. Sabe por que ele está falando isso, amados? Porque se a gente não tiver perseverança, vamos fazer como a Bíblia fala lá em Hebreus, nós vamos retroceder. Quem aqui não passou por uma dificuldade tão grande que já pensou em desistir? Não precisa levantar a mão, amados, eu sei que todos nós já pensamos em desistir aqui. Mas o que manteve eu e você firmes até hoje? A perseverança, numa vida de devoção ao Senhor. E ele continua mencionando na devoção a Deus, a fraternidade, na fraternidade o amor. Quanto mais, versículo 8, crescerem, ou seja, quanto mais nós crescemos nessas coisas, mais produtivos, diga comigo, produtivos e úteis. Diga comigo de novo, produtivos e úteis. Amados, você não foi chamado para ser improdutivo nem inútil. Você foi chamado para ser produtivo e útil perante o Senhor. Quando a Bíblia está mencionando aqui, amados, serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqueles, versículo 9, que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. No versículo 10, por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Tem uma tendência natural do ser humano de achar que já trabalhou demais, né? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, nós estávamos naquele prédio lá, que foi uma bênção naquela época, mas Deus nos trouxe para uma nova casa, para uma nova estação, para um novo tempo. E às vezes a gente pode pensar, mas eu já fiz tanto naquele outro prédio, já está bom, não está não? Não está, meu amado. O apóstolo Pedro já adverte os irmãos, fala assim, irmãos, trabalhe ainda mais arduamente. Ou seja, você trabalhou até aqui, glória a Deus pela sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa, amados, tem muita coisa para ser feita ainda, e Deus conta comigo e com você. Nós precisamos ser produtivos e úteis. Nós precisamos ser frutíferos perante o reino do Senhor. Deus não chamou eu e você para sermos estéreis. Nós não fomos chamados para sermos envergonhados. Nós não fomos chamados para sermos qualquer um. Você e eu fomos chamados para ser produtivos e úteis na obra do Senhor. Você não é um inútil. Você não é um qualquer. Você não é um acidente que colocaram aqui. Você é obra-prima do Senhor e você foi chamado para ser produtivo e útil. Nós precisamos, amados, agarrar essas verdades com firmeza, compreendendo um novo tempo em que nós estamos. Porque, amados, se nós não entendermos isso, a nossa obra começa a fraquejar. E nós somos chamados para perseverar. Você já parou para pensar por que é que Pedro afundou nas águas? Porque ele não perseverou. A Bíblia fala que ele começa a andar sobre as águas. E é uma passagem que está nos 4 evangelhos. Mas quando ele começa a afundar, a Bíblia diz que ele começa a atentar para o barulho das ondas e para o ruído do mar. Ele teme no coração e começa a afundar. Ou seja, ele tirou os olhos do alvo. Jesus estava aqui, ele estava olhando para Jesus. Enquanto ele estava fitando em Jesus, ele caminhava. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o lado, daí ele começou a temer e começou a afundar. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Eu e você não fomos chamados para estar olhando para os lados, nós somos chamados para olhar para frente e para avançar.
Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Você não foi chamado para olhar para o lado, para a circunstância, você foi chamado para olhar para frente e para avançar. Esse é o nosso chamado no Senhor. Quando Jesus dispersa os seus discípulos na ascensão, sabe o que ele fala? Vão, preguem a palavra, falem do amor de Deus, conquistem vidas, eu vos farei o quê? Pescadores de almas. Ou seja, ele nos chama para ser produtivos. Nós não podemos, amados, deixar a peteca cair. Nós não podemos parar a obra pela metade. Quando Pedro afunda, Jesus vai lá, pega ele, levanta, o que é que ele fala? Homem de pequena fé. O que é a pequena fé? É a falta de perseverança. É a mesma coisa, são sinônimos. Ou seja, meu amado, você estabeleceu um compromisso com Deus, complete até o fim. Você estabeleceu um compromisso com a igreja, complete até o fim. Se você disser assim, olha, eu vou doar um ar-condicionado para a igreja, complete até o fim. Sabe por quê, meu amados? Porque você não está fazendo promessas para homens, você está fazendo uma promessa para Deus. Nós precisamos completar a obra. Aí por conta disso é que muitas vezes, é o que ele fala, aqueles que não se desenvolvem no versículo 9, são praticamente cegos. Ou seja, se eu não tenho uma vida de fé, uma vida de perseverança, uma vida que anda em plenitude para a vontade de Deus, uma vida de devoção ao que Ele quer, eu não consigo acessar as bênçãos que estão na minha frente. Por quê? Porque eu estou cego. Eu só consigo ver o que está perto de mim. Você já viu um cego andando? Ele consegue com a bengala dele tatear para ele sentir o que está próximo a ele, mas ele não consegue ter noção de distância. Tem muito crente que está andando feito cego, com uma bengala batendo, só consegue ver o que está na sua frente, e não consegue enxergar o que está muito além da vida dele. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa, se você está incomodado com o calor que está apresentando na igreja, comece a abrir a boca e declarar a existência daquilo que você necessita. Nós não podemos declarar incredulidade, nós não podemos declarar descrença, nós não podemos declarar aquilo que não provém de Deus. A nossa boca tem que ser um santuário, e só o que sai da nossa boca tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Nós não podemos desistir, nós temos que perseverar, meus amados. Deus nos chamou para perseverar. Abre comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 8. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: este é o meu conselho, seria bom que terminassem o que começaram há 1 ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Ou seja, meu amado, você começou a obra, você tem que concluir a obra. Eu não estou falando só em questão financeira, eu estou falando em questão de você honrar os compromissos que você fez com o Senhor, nessa igreja, por exemplo. Você foi estabelecido uma escala para você cumprir, cumpra até o final. Você foi chamado para participar do grupo de evangelismo, se envolva e cumpra até o final. Você foi chamado para estar aqui nos cultos, se envolva e venha em todos os cultos. Agora, amados, nós não podemos fazer o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Olha, meu conselho para vocês. Ou seja, é Deus falando para nós: meus filhos, completem o que vocês começaram. E aí ele menciona assim, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Amados,
O que Deus está querendo não é que você morra de forma alguma. O que Ele quer é que você tenha uma vida de paz e prosperidade. Mas para que você acesse isso, Deus está falando para você, você precisa completar o que você começou. Você precisa ter uma inteireza de coração, para aquilo que você começa, você conclui. Sabe, gente que começa um negócio, aí de uma hora para outra, não quero mais, aí desiste, aí vai procurar outra coisa. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago já menciona isso, é como a onda do mar, que é impelida pelo vento. Não ache esse que irá alcançar do Senhor coisa alguma. Ou seja, pessoas instáveis, que começam e não terminam a obra, não conseguem acessar a plenitude daquilo que Deus quer. Por quê? Porque não tem uma vida de devoção. Porque a vida de devoção a Deus reflete uma vida de perseverança. Você está comigo? Diga assim comigo, eu não vou desistir. Diga comigo de novo, eu não vou desistir. Eu vou completar a obra. Meu amado, nós vamos completar essa obra. Essa igreja não vai ficar assim. Essa igreja não vai parar. Esse templo não vai ficar assim, meu amado. Essa igreja só cresce e só avança. Eu declaro pela fé, em nome de Jesus, que toda semana haverá mudança nesse prédio aqui. Haverá mudança, seja na parte elétrica, seja na parte financeira, seja a cadeira chegando, seja um piso novo, seja um revestimento, seja prateleira. Eu declaro que toda semana haverá mudança nesse prédio, porque eu sei que o Deus que começou a obra é aquele que completa. Toda semana, meu amado, você precisa se envolver nisso. O apóstolo Paulo já está dizendo aqui, olha, é bom que vocês completem o que começaram. Porque, amado, mudança na empolgação todo mundo quer. Eita, glória a Deus, aleluia, vamos lá, mudança de prédio, legal, bacana, tal. E foi muito bonito ver todo mundo aqui envolvido. Mas Deus está falando, precisamos continuar. Ei, não é porque mudou, porque entregou outro prédio, que a obra parou. Não, tem muita coisa para fazer. Olha o que ele está falando aqui, ó. Ele continua mencionando assim completa o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Ou seja, a gente não está mandando, Deus não está pedindo para você vender o seu carro e doar aqui na igreja. Deus não está mandando você vender a sua casa e doar aqui na igreja. Deus não está mandando você fazer isso. Se Ele falar especificamente com você uma direção específica, amém, glória a Deus. Mas veja como a Bíblia nos ensina um ensino equilibrado sobre finanças, sobre doação na igreja. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Mas, amados, não deixe de doar. Não deixe de doar. Não deixe de se envolver. Eu só posso doar R$1. Doe R$1. Será uma semente valorosa no reino do Espírito. Eu só posso doar 50 centavos. Então doe 50 centavos, amado, com alegria no coração, porque Deus vai fazer a sua sementeira multiplicar, para que você possa doar 100 vezes mais do que isso. Mas não deixe de doar. Não deixe de se envolver. E, meu amado, eu vou lhe falar uma coisa. O Paulo estava mencionando uma coisa aqui no momento da oferta, que aquilo ali mexeu comigo e veio testificar uma coisa que o senhor está mandando falar, então a gente vai falar, tá? Amados, crente que vem para a igreja e não traz oferta, tem uma coisa de errado. Mas eu não tenho dinheiro no banco. Meu amado, hoje tem a chave Pix, a gente não tem mais desculpa para não doar dinheiro para a igreja. Mas vocês só falam de dinheiro. Amados, nós entendemos que o dinheiro não é o nosso dono, é uma extensão de mim. O dinheiro é uma ferramenta que eu uso para alcançar coisas. Mas nós precisamos entender, que é o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Se você só pode dar R$1, doe R$1, meu amado, não tem problema nenhum. Nós não fazemos aqui na igreja, glória a Deus por isso, oferta por constrangimento.
Ninguém vai pegar uma salva aqui, chegar aqui na frente e dizer: quem tem 10 reais agora venha doar aqui na frente. Não vai existir isso aqui. Quem tem R$1 venha doar aqui para todo mundo ver. Isso não existe nessa igreja. O que você doa é entre você e Deus. E Ele sabe das suas posses. Agora, amados, nós não podemos simplesmente vir ao Senhor de mãos vazias. Nos apresentar diante dEle de mãos vazias. Isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui é um holocausto do Senhor. É o local onde se apresentam sacrifícios a Deus. E oferta, de fato, amado, envolve muitas vezes sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É você olhar para a sua conta assim, bancária, olhar para os teus boletos, olhar para a conta bancária, olhar para o teu boleto e dizer: não vai dar não. Mas pai, eu vou dar a primícia, eu vou dar o que eu tenho, dou. E o Senhor se encarrega de dar o restante. Meu amado, eu vou dizer uma coisa a você: acontece, chega, Deus faz prosperar. Agora, se engole a semente, meu amado, Deus não tem como multiplicar o que não existe. Semente foi feita para ser plantada. A Bíblia menciona que Ele dá o quê? Semente a quem semeia e pão para alimento. Ou seja, Deus vai te dar o que comer e o que plantar. Agora, se você, muitas vezes a gente acha com glutonice e acaba comendo a semente, aí depois fica: meu Deus, parece que as coisas estão se fechando para mim. Está comendo a semente, amado. Se comer a semente, de fato não tem como multiplicar. E o que ele fala aqui, ó, no versículo 12: tudo o que derem será aceitável. Se você disser assim: ó, meu amado, eu não, por exemplo, eu vi muito isso na mudança. Por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma com pintar a parede. Experiência nenhuma. Eles ficam rindo de mim aqui. Experiência nenhuma. Mas aí o Glaucio estava organizando um grupo lá. Eu falei: meu irmão, é o seguinte, eu vou lá ajudar. Pai, me dê aí um pincel aí, mostra como é que pinta aqui, eu pinto aqui do jeito que der. Pronto. Meu amado, você tem que se envolver na obra. A Bíblia está falando que tudo o que derem será aceitável. Tudo é tudo. Sabe, eu acho engraçado o pastor Tom lá em Ribeirão. Ele diz assim: ó, meu amado, não me ofereça alguma coisa que eu vou buscar. Você: pastor, eu tenho um prego. Me dê o prego. Porque, amado, tem coisa que só o prego resolve, não é nem o parafuso, é o prego mesmo. Tudo o que derem será aceitável. Se você disser assim: olha, eu não tenho nada, eu só tenho uma galinha em casa. Você quer a galinha? Traga, irmão, uma galinha que a gente freta aqui na igreja e faz na cantina. Pronto, traz a galinha. Não deixe de doar. A Bíblia está falando que tudo o que derem será aceito. Você diz: meu irmão, não sei fazer nada, eu só sei lixar o chão. Lixar o chão, amado, pronto. Tudo o que derem será, desde que o façam com boa vontade, de acordo com o que tem, e não com o que não tem. Não prometa o que você não tem. Se não for um voto de fé seu para com o Senhor, se não for fazer de sacrifício perante o Senhor, não faça, porque você vai ser mentiroso. Você entende isso, amado? Deus não está querendo que você se mate de trabalhar para estar ofertando na igreja. Deus não está pedindo para você fazer loucuras em nome de uma fé, não. Mas Deus está querendo dizer a você: você precisa se envolver. Você precisa se envolver. Você precisa se envolver. No versículo 13 ele encerra dizendo assim: não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. Ou seja, amados, você é uma bênção na vida de alguém. Eu só posso doar um pacote de arroz. É uma bênção na vida de alguém. Eu só posso doar 1 quilo de sal. Vai ser uma bênção na vida de alguém. Mas não deixe de doar, meu amado. Não deixe de se envolver. Não deixe de contribuir com a obra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, lá em Malaquias, abre comigo lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3.
no versículo 6. Diz assim, Malaquias capítulo 3, no versículo 6: Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Amado, tem muita gente que acha que dizimar e ofertar é uma questão optativa. Meu amado, me desculpe, não é. Não é. Está bem claro aqui. O povo roubava a Deus e perguntava, por que a gente está roubando? Deus está falando, vocês me roubam no dízimo nas ofertas. E ele diz assim no versículo 10, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão. Diga comigo, provisão. Diga comigo, provisão. Deixa eu te falar uma coisa, mas a casa do Senhor tem que ter provisão. A casa do Senhor não pode ter aluguel atrasado. A casa do Senhor não pode ter energia cortada. A casa do Senhor não pode ter água cortada. A casa do Senhor não é para ser assim. É para ter provisão. É para ter mantimento. A igreja tem que ser mantida, baseada no nosso envolvimento. E aí, amado, é muito fácil a gente criticar muitas vezes a liderança da igreja. Porque está faltando aquilo, está faltando isso, aquilo, outro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta bem inconveniente. E você está fazendo o que para mudar isso? O que é que nós estamos fazendo para mudar isso? Aí você pode dizer, mas eu já dei uma oferta de tanto. Glória a Deus pela sua vida, amado, glória a Deus. Mas Deus está dizendo a você, ei, não acabou. Eu posso fazer mais. E aí ele diz aqui, para que haja provisão. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Essa versão é fantástica. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Ou seja, Deus está falando para você, ei, você é dizimista fiel, você está ofertando na igreja com o teu coração, então, não vai pedir dinheiro a ninguém não, pede a mim, prova a mim, ei, prova a mim, eu estou mandando você provar a mim. Tu já pensou o próprio Deus chegar para você e dizer assim, ei, é para provar a mim, não é para provar ninguém não, é para provar a mim, me peça que eu vou dar. Ele está falando a você, ele está falando para a gente aqui, se vocês fizerem isso, eu vou abrir as comportas do céu, eu vou derramar as bênçãos, e serão tantas, que vocês não terão nem como acumular, porque o propósito de Deus é esse, amado, é te abençoar tanto, que você vai começar a abençoar os outros, é te abençoar tanto, que você começa a plantar na igreja, é te abençoar tanto, que você fala, Senhor, eu vou plantar na vida do meu irmão, eu vou dar um dinheiro para fulano, eu vou plantar na igreja, eu vou comprar um ar-condicionado, eu vou comprar tal coisa, porque o propósito de Deus é crescimento. Ele está falando aqui, amados, façam isso, e me ponham à prova. Acho interessante, porque ele bota sim, vírgula, ponham-me à prova, ou seja, acho que o pessoal estava duvidando, né? É Deus falando mesmo? Sim, sou eu mesmo que estou falando com vocês. Me ponham à prova. E eu vou mostrar quem eu sou. Imagina Deus falando isso a você, amado. Ei,
Está faltando na sua casa? Dê e me põe à prova, para você ver se eu não vou fazer prosperar. Aleluia. Ele continua falando assim no versículo 11: suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem. Ou seja, o que você fizer, o diabo não vai tocar. Essa conversa de que você termina o mês no 0-0, Senhor, está faltando, mas eu não sobra nada, está errado, amado. Deus vai fazer você prosperar muito mais do que isso. Não aceite isso na sua vida. Não aceite terminar o mês no 0-0, terminar o mês no cheque especial, terminar o mês de forma no limite, com uma corda no pescoço. Não, Deus está falando para você: dê dízimo e oferta e venha pedir a mim, porque eu faço derrubar sobre vocês bênçãos sem medidas. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar na sua vida, não vai faltar, não vai faltar, sobrará. Sobrará, 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 sobrará. É o Senhor falando: ponham-me à prova, diz o Senhor, me ponham à prova. Você precisa começar a botar sua boca para trabalhar. Você precisa começar a chamar a existência daquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé. E a perseverança é para quê? Para que no dia que você declarar e não acontecer de imediato, você não desanimar, que está dizendo: Pai, eu creio, porque está acontecendo. Eu posso não enxergar, mas no reino espiritual já está concretizado, e é uma questão de tempo para se manifestar. Nós precisamos começar a acessar essas realidades espirituais. Nós precisamos começar a entender isso. No versículo 12 diz assim: então todas as nações os chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria. Deixa eu te falar uma coisa, amados: você não vai viver em depressão, em opressão. Você não vai viver sob angústia, porque a tua casa tem falta. Deus não te chamou para ser assim. Deus chamou você para ser alegre, porque na sua casa não tem falta, tem fartura. Na sua casa não tem falta, tem fartura. Na sua casa não falta, sobra. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, amados. Não é para o mundo lá fora olhar para a igreja e ter pena da igreja, é para o mundo lá fora olhar para a igreja e desejar ser como a igreja. E dizer assim: ei Paulo, lá em Paranavaí, eu não sei o que é que tu faz, mas o teu consultório bomba de paciente particular, ó. Vê que bênção. Não para de chegar paciente particular no teu consultório, só bomba. Ei, você é referência na região de Paranavaí. Não interessa o que os outros falam, você é referência. Quando você acordar de manhã, você olha para o seu espelho e diga assim: eu sou referência, os pacientes vêm a mim, eu chamo a existência, as riquezas das nações, vem para a minha mão. Você, Bruno, quando sai de manhã de casa, declare que as vendas serão sobrenaturais, que não faltará, que vai sobrar, que a sua carteira de clientes é inesgotável. E todo aquele José Luiz, o que você for construir, Deus vai fazer você prosperar tantas vezes mais, meu irmão. Por tudo aquilo que você tem feito por essa obra, Deus está falando para você, é só o começo de uma grande onda de prosperidade que vai vir sobre a sua vida. E todo aquele que tem se envolvido nessa obra, o Glaucio, a Ana, o Marcelo, todos aqueles que têm se envolvido nessa obra, Deus vai derramar as suas bênçãos de uma forma tão sem medida. E isso recai sobre a vida do nosso pastor. O Senhor falava para mim em outra pregação, e reafirmo isso, pastor:
O Senhor vai experimentar coisas agora nos próximos 5 anos, que em 50 anos da sua vida, você não experimentou, pela fidelidade do Senhor. Essa igreja é uma igreja próspera. Sabe, a palavra que Deus deu no primeiro culto aqui, eu nunca vou esquecer, do profeta Ageu, quando ele dizia: as riquezas das nações serão trazidas para vocês. As riquezas do mundo lá fora serão trazidas para nós, amados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de fé, de integridade e uma vida de doação. Sabe, amados, nós precisamos nos envolver mais com a obra, com as nossas orações, com o nosso trabalho manual e com as nossas finanças também. Sabe, eu quero que você entenda isso, que Deus está te chamando para acessar níveis mais altos de prosperidade, mas para que isso aconteça, exige de mim e de você uma generosidade muito maior. Ei, nós somos chamados para sermos semeadores profissionais. Nós somos chamados para ser semeadores, homens e mulheres que não têm medo de doar ao Senhor. Que não tem medo, porque sabe que o Deus que dá a semente é o que faz multiplicar. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Essa palavra, ela funciona. Eu já vou encerrar. Essa palavra, ela funciona. Abra a sua boca e declare sobre a sua vida. Se você não está andando em pecado, se você não está andando com uma vida fora da palavra, se você tiver, se arrependa e se alinhe. Mas se você não estiver, comece a abrir sua boca e declarar todos os dias. Sabe, amados, tem uma música do pastor Asaf Borba que eu acho sensacional, quando ele fala que meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome, ainda que os homens tentem me calar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre eu irei te louvar. Meu amado, nós somos chamados para sermos o povo mais feliz dessa terra. Deus te chamou para ser um sucesso, Deus te chamou para dar certo, e essa igreja precisa de mim e de você. Deus conta conosco. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que Deus me tirou lá de Recife e trouxe para Ribeirão e trouxe para cá. Não é à toa que Deus tirou o Bruno e Poliano de Campina Grande e trouxe para cá. Não é à toa que tirou o Glaucio lá daqui da Uana, o pastor daqui da Uana que estava em Campina Grande antes e trouxe para cá. É um propósito de Deus, estamos aqui. Agora, para que nós possamos desfrutar disso, precisamos nos alinhar com essa visão. Sabe, eu quero quebrar um pouco o protocolo hoje. Eu queria chamar o grupo de louvor. E eu queria antecipar um movimento, o do Ampliando a Tenda. Meu amado, eu quero que você dê uma oferta aqui. Lá vem esse cara chato falar de dinheiro de novo. Não, amado, eu estou falando de semente. Se você quer multiplicação na tua sementeira, vem aqui e planta, e semeia. Porque Deus é quem dá semente, é o que semeia. Quem quer experimentar mais do Senhor aqui? Quem quer experimentar o sobrenatural de Deus aqui? Meu amado, está aí uma excelente oportunidade de você desfrutar disso. É aqui agora. É motivo de grande alegria. Sabe? Volta comigo lá para 2 Coríntios, eu vou só ler esse texto e aí eu já passo a palavra já. Mas eu quero que você entenda, em 2 Coríntios, no capítulo 8, que a gente estava lendo, a partir do versículo 1. A gente leu esse texto semana passada, mas eu vou ler novamente. Diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Sabe como é que você dá um soco na cara do diabo? Quando ele quiser fazer pressão sobre a sua vida,
financeira é quando ele começar a botar falta na tua vida e tu dizer: diabo, é o seguinte, tu vai aumentar a aposta, eu vou aumentar também. Tu acha que tu vai comer minha semente, depois eu vou dobrar a oferta. Aí o diabo vai começar a apertar você, você fala: começa a apertar mais que eu vou triplicar a oferta. A Bíblia está falando, amados, as aflições e extrema pobreza se converteram em rica generosidade. Ei, está difícil? Planta. Está faltando? Planta. Tá ruim? As contas do mês não estão fechando? Oferta. Essa é a chave do sucesso na vida do cristão. Meu amado, não feche a porta do que Deus tem disponível para você. E ele continua mencionando assim, posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Mas olha a diferença do que ele está mencionando aqui. E o fizeram por iniciativa própria. Agora eu quero que você olhe para esse teto aqui. Olhe para as paredes do lado aqui, para as laterais do prédio. Está faltando muita coisa, não está? Está ou não está? Agora, eu quero que você comece a pensar da seguinte forma: Pai, muito obrigado, porque eu tenho muitas oportunidades de semear no reino de Deus. Quantas oportunidades eu tenho disponível para fazer a diferença nessa obra? Vê só, o que está precisando? É de uma cortina? Não, a gente vai juntar para dar uma cortina. Não, está precisando de quê? É do ar-condicionado? Não, vamos se juntar para dar o ar-condicionado. Está precisando de quê? É da instalação da rede elétrica? Vamos se juntar para fazer a instalação da rede elétrica. Quantas oportunidades temos de contribuir com a obra do Senhor? Meu amado, eu não sei você, mas eu adoro desafio. Eu adoro desafio. Eu adoro desafio. O pessoal lá no hospital tira onda, brinca comigo, porque fala que se é caso complexo de cirurgia, eu fico babando para fazer. Eu adoro fazer caso difícil. Eu adoro resolver bucha. Fala assim, é bucha? Não, manda para mim que eu resolvo. E eu resolvo, amado, porque Deus está comigo. Da mesma forma, amados, olhe para isso aqui e diga: ei, essa bronca aí, esse monte aí, eu vou resolver. Manda a bola para o capitão aqui, que eu vou matar no peito. Quem vai resolver isso aqui sou eu. Eu vou resolver isso aqui. Essa parada aqui, quem vai enfrentar sou eu. Porque chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus, chegou aquele que o diabo se treme nas bases quando bota o pé, porque entende o chamado. Nós precisamos ser assim, ousados, sem medo. Aleluia! E ele disse assim, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio, diga comigo, privilégio de participar da oferta ao povo santo. Meu amado, é privilégio você estar ofertando aqui. É privilégio. Eu tenho certeza que os profetas da antiga aliança desejavam ardentemente ter uma nova aliança para que pudessem trazer as suas ofertas ao altar, não esperar o prazo de 1 ano para trazer ofertas ao Senhor, mas entender que podem fazer isso todos os dias. Se uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, da expiação dos pecados, o povo de Israel se juntava, cada família trazia o seu cordeiro para ser entregue puro, sem mácula, sem defeito, trazia o melhor que tinham ao Senhor. Era uma vez ao ano, e eles se alegravam, regozijavam, por uma vez ao ano. Aí Deus fala para mim e para você: e você pode viver essa alegria todos os dias, você pode desfrutar da presença do Senhor todos os dias, você tem direito a desfrutar dessa presença todos os dias, e essas ofertas podem ser entregues todos os dias. Meu amado, eu quero dizer a você: crie coragem, se envolve com o Senhor e se prepara
porque grande será a tua colheita. Grande será a sua colheita.